irmãos aqui na quinta-feira, né, irmãos? Eu não estou mais presente na quinta-feira, porque eu tenho feito o culto da sexta, de libertação e cura. Então, na quinta-feira, a gente tem confiado, né, na mão dos irmãos. E eu já quero parabenizar, né, os irmãos, porque eu vejo a alegria, o amor, a harmonia dos irmãos em fazer a obra de Deus, né? E é isso que destaca um trabalho. Não é muitas vezes o movimento, não. É a qualidade. É isso que destaca, né? É isso que chama a nossa atenção. E eu vi os irmãos dedicados, o amor, o carinho, por estar fazendo essa obra, né? Então, é deste jeito, desta maneira, que nós vamos chegar no céu. Pode ter certeza disso. Amém, Jesus? Mais uma boa noite à igreja, né? Deus abençoe a todos. Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15, somente um versículo, versículo de número 7. Aleluia. O Senhor Jesus, ele não olha para a aparência. O Senhor Jesus, ele olha para o coração. Amém? Então, prepara o teu coração nessa noite em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 7. Preste bem atenção, por favor. Diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Amém? Eu vou contar até 3, eu quero que a igreja leia isso, tá? Porque nós vamos conhecer essa verdade hoje e vamos efluir dessa bênção na nossa vida, amém? 1, 2, 3. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que e vos feito. Amém? Poder sentar glorificando a Deus, exaltando o Senhor, no nome de Jesus. Amados, preste bem atenção que o Senhor Jesus, Ele nos deu um cheque em branco. Ele já assinou e entregou em nossas mãos. O que nós precisamos entender é que para usufruir da bênção, nós precisamos aplicar a nossa vida em algumas verdades que está dentro deste versículo e que mostra para cada um de nós, aqui nessa noite, um caminho para que você possa alcançar a sua vitória. É importante entendermos a palavra do Senhor. Veja que o Senhor, Ele vai dizer, aleluia, se permanecerdes em mim. É interessante que nós encontramos vários versículos dessa forma, pedindo para que o ser humano, que o homem, a mulher, se encontre em Deus. Esse é o grande desafio do ser humano, porque Deus é transcendente, Deus está no céu, nós estamos na terra, Deus é perfeito, nós somos pecadores, mas o Senhor Jesus diz, aleluia, se permanecerdes em mim, se encontrar nele. Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que estão em Cristo, que permanecem em Cristo. Já em 2 Coríntios 5,17 diz, aleluia, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, que as coisas velhas se passam e eis que tudo se fez novo. Então, presta bem atenção que o Senhor Jesus, ele vai usar o verbo permanecer. E esse verbo, nós precisamos entender como ele funciona na nossa vida.
Porque algo que permanece é algo que você está dentro. Quando você se encontra em Cristo, você precisa estar dentro de Cristo, com Cristo, no mesmo ambiente que Cristo, no mesmo pensamento que Cristo. Porque isso vai nos levar o quê? A alcançar, aleluia, algo que nunca alcançamos na nossa vida. Eu vou te dar um exemplo. Quando você entra numa empresa para trabalhar, aquela empresa ela tem umas normas. Aquela empresa, aleluia, ela tem ali uma sequência de situações que você tem que cumprir. Quem está entendendo, diga amém. Então você entra dentro daquela empresa, você tem que se adaptar àquelas normas que estão ali. É a mesma coisa quando alguém vai viajar para fora do país. Ou você vai viajar para fora do país, vai fazer uma viagem, vai para algum país do mundo, você pega o avião, né? Você sai daqui do Brasil. Quando você entra no espaço aéreo daquele país, você já está sujeito à lei daquele país. Então não é o país que vai se enquadrar ao seu jeito de ser. É você que vai ter que se enquadrar às leis daquele país. Então, da mesma coisa, se nós permanecemos em Cristo, nós precisamos o quê? Que aquilo que Cristo nos ordenou, aquilo que Cristo nos ensinou, aquilo que Ele fez para que pudéssemos alcançar a vitória hoje, esteja nítido na nossa vida. Então, permanecer em Cristo é dar o lugar da sua vida para Ele. Permanecer em Cristo é obedecer ao Senhor em qualquer situação. Permanecer em Cristo, aleluia, é você entregar a direção da tua vida a Ele. E Ele passar a ser Senhor da tua vida. Agora, por que muitas pessoas hoje não recebem o que pedem? Não conseguem alcançar diferentemente disso que Jesus deixou escrito. Porque isso aqui são as palavras de Jesus. Porque não se encontram em Cristo. Porque não têm uma vida ao pé da cruz. Porque não rejeitam, não renunciam à sua própria vida para ter uma vida aos pés do Senhor. Então, com isso, as pessoas, elas começam o quê? Elas começam a não receber a resposta das suas orações. Ela não começa a ter uma mudança de vida. Ela não começa a alcançar as vitórias que ela tanto necessita, precisa ou almeja na sua vida. Por quê? Porque ela não se encontra em Cristo. Porque Jesus, Ele mesmo disse, se dois não estiverem de acordo, não podem andar juntos. Se nós não concordarmos com Cristo, nunca vamos conseguir andar junto com Ele. Então precisamos nos encontrar no Senhor e obedecer aquilo que o Senhor Jesus tem nos ordenado. Essa é a primeira ação, a primeira atitude, a primeira decisão que você precisa tomar na tua vida. Você precisa parar de ser senhor da tua própria vida. Você precisa deixar que Jesus seja o Senhor da tua vida. Se encontrar. Então Jesus diz, se permanecerdes em mim. E aí ele vai dizer, aleluia, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós. A palavra do Senhor Jesus, ela é a chave que abre porta que está fechada. A palavra do Senhor Jesus, uma vez que esta palavra entra no meu coração, que entra no seu coração, no coração de qualquer pessoa,
A Bíblia diz que ela não voltará vazia. Antes ela vai e faz aquilo que apraz o coração do Senhor. Então a palavra de Deus, ela tem poder na minha vida, ela tem poder na tua vida. A palavra de Deus, ela transforma qualquer realidade. Mas para isso você precisa o quê? Crer nesta palavra. Você precisa obedecer esta palavra. A palavra de Deus, ela não é simplesmente para você ler como você lê uma revista ou um jornal. A palavra de Deus é para você ler, crer e obedecer e colocar em prática. Então, se as palavras de Deus permanecem em você, você é aquela pessoa, você é aquele homem, aquela mulher que não dá um passo sem obedecer a palavra, que não toma uma decisão sem antes a palavra falar com você. Você não é aquele, aleluia, que mete os pés pelas mãos, que toma uma decisão errada, que passa muitas das vezes os bois na frente do carro. Não, você é aquele que vai esperar na palavra Deus se manifestar na sua vida. Porque a própria palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Hoje o que mais você vê são famílias abaladas. São pessoas com estruturas, sentimentais da sua vida abalada. Hoje a família está desmoronando. Por quê? Porque não há um convívio, não há um relacionamento, não há, aleluia, um compromisso com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com a palavra de Deus. Então, se você não se encontrar em Cristo, não num encontro que só você manda, não é isso. Amém, Jesus? Um encontro onde Ele é Senhor da tua vida. E se a palavra dEle não permanecer em você, então, meu irmão, o céu está de bronze e o chão está de ferro. Não vai vir nada do céu e nem vai brotar nada da terra. Porque muitos se falam hoje em tempo de apostasia. Porque a apostasia é você abrir mão daquilo que você conheceu, daquilo que é correto, daquilo que é reto, daquilo que é justo, para praticar o que é o contrário. Isso é apostasia. Então nós já estamos vivendo tempos de apostasia. Tempos em que o homem, ele busca para si o que ele acha que é melhor. E muitas das vezes nós sabemos disso, a palavra de Deus diz, a própria experiência de vida que nós temos fala sobre isso, que o melhor caminho para nós é o caminho de Deus. Mas o ser humano, ele tem rejeitado o caminho de Deus para procurar aquilo que agrada o seu coração. E é onde o céu vai se tornar de bronze. É onde as dificuldades, os problemas vão alcançar a vida desta pessoa. É onde as coisas não vão fluir de uma maneira abençoada, mas vai fluir sim de uma maneira complicada. Então não é difícil encontrar alguém aí fora hoje frustrado, alguém aí fora sem esperança, alguém disposto a abandonar o barco, a desistir de tudo, né? Não é difícil nós encontrarmos. Por quê? Porque falta algo espiritual na vida desta pessoa, falta um referencial, falta um caminho, falta, aleluia, a alegria que só vem de quem serve ao Senhor Jesus. Essa é a grande realidade. Então a palavra de Deus precisa permanecer em você.
Qual palavra? A palavra que o Senhor Jesus tem nos ensinado todos os dias. Eu não posso apartar essa palavra da minha boca, eu não posso apartar essa palavra do meu coração. O salmista disse: eu escondi a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra o Senhor. Quando você tem a palavra no teu coração, eu não digo que você vai deixar de ser pecador. Isso nunca vai acontecer enquanto estivermos vivos nessa terra. Vamos ser pecadores. Nós só vamos deixar de ser pecador o dia que sairmos dessa terra e tivermos o nosso corpo glorificado pelo poder, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas você vai pecar menos, você vai errar menos. Você, aleluia, uma vez instruído por esta palavra e deixando esta palavra permanecer em você. Mas como assim a palavra permanecer em mim, pastor? Você se lembra dela todo dia, toda hora. Você tem compromisso com essa palavra. Quando você encontra com o pecado, quando você se encontra numa situação difícil, aonde você se encontra numa situação que você tem que tomar uma decisão rápida, o que vem primeiro no teu coração? A palavra. Porque você se tornou filho de Deus. Então a palavra, ela vai vir e vai te instruir naquele momento difícil. Muitas das vezes a palavra vem e fala: não, isso aqui eu não posso fazer, não, isso aqui eu não posso falar, não, nisso daqui eu não posso botar minha mão, não, naquele lugar eu não posso entrar, com essa pessoa eu não posso fazer negócio. Quem está entendendo, diga amém. Por quê? Porque quem está te instruindo é a palavra do Senhor. E o Senhor Deus, Ele deixou essa palavra para mim e para você, não para que você ou eu, aleluia, se perdesse. Não, isso aqui é para nos encontrarmos com vida e vida com abundância, que só o Senhor Jesus pode acrescentar em nossas vidas. Então a palavra de Deus precisa permanecer em você. E você precisa permanecer em Cristo. Aleluia. Nós vimos aqui Romanos 8:1, aleluia, que uma vez que você está que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o diabo, tudo que ele quer é te botar numa prisão. Tudo que ele quer é aprisionar seus sentimentos, tirar a tua alegria, tocar na tua família, tentar destruir tudo que você já construiu aos pés da cruz. Então o diabo, ele quer te prender, ele quer te condenar, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que fazem do Senhor Jesus a sua rocha, o seu alicerce, aleluia, para aqueles que apoiam a sua vida sobre Ele. A Bíblia diz que Jesus é a pedra de esquina, rejeitada, aleluia, pelos edificadores, mas, aleluia, louvada e adorada por Deus, aleluia. Isso significa que a capacidade, que os dons, não vêm de nós, vêm de Deus para as nossas vidas. Então, uma vez que nós permanecemos em Cristo, toda a direção da nossa vida, em todas as áreas, vai ter uma razão. Você não vai ficar flutuando em uma área da tua vida, você não vai ficar com dúvida em alguma área da tua vida, não, porque você está sobre a rocha chamada Jesus. Você faz parte da vida dele, ele faz parte da sua vida. Agora entenda: se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, o Senhor nos entregou um cheque em branco. Agora, pastor, mas tudo que eu pedi, tudo que você pedir, honestamente, de bom grado, se for coisa justa, amém? Não é pedir qualquer coisa, não.
é pedir coisa justa, é pedir coisas, aleluia, verdadeiras. É isso que o Senhor Jesus está falando aqui, não é qualquer coisa. São coisas valiosas, aleluia, que vai transformar a tua vida aqui na terra, aleluia, que vai acrescentar o seu testemunho, que vai abençoar a tua casa, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, o teu negócio, a tua empresa que você trabalha. Você será luz lá. Por quê? Porque tudo que você fazer desta forma, você pode pedir, e Deus vai abrir a porta para você. Deus vai abrir a porta para você. Então entenda, não é impossível ter uma oração atendida por Deus. Não é impossível você buscar algo de bom grado, honesto diante de Deus e não receber. Não é impossível. Tudo é possível que crê. Mas você não pode, aleluia, querer fazer do seu jeito. Eu não posso querer fazer do meu. Existe uma regra. E a regra foi Jesus quem fez. Então ele diz: se permanecerdes em mim, oh aleluia, a tua vida está nas mãos de Deus. Eu não me preocupo com mais nada. Aleluia, eu permaneço em Cristo. É a minha rocha inabalada, aleluia. É o meu socorro bem presente no momento da aflição, da angústia. Aleluia, Ele é o meu escudo, é o meu broquel. Aleluia, Ele é aquele que me protege, que me guarda. Ele é o Senhor da minha vida. Irmãos, entenda isso, por favor. Muitas das vezes, meus amados, nós deixamos de receber porque queremos nós tomarmos conta da nossa vida. E os planos dos homens, meu irmão, são falhos. Uma hora dá errado. Mas os planos de Deus não falham. Os planos de Deus não falham. Aquilo que sai da boca de Deus não cai por terra. Aquilo que nós buscamos diante do Senhor, de uma maneira justa, nós vamos receber. Porque Ele tem o prazer de abençoar o filho dele. Ele tem prazer de responder uma oração de um servo justo e fiel. Ele tem prazer, aleluia, de mostrar para uma sociedade iníqua, fora da palavra, cheio de pessoas aí correndo para o inferno. Essa é a verdade. Ele quer mostrar para essa geração que você é um escolhido dele. Então nós somos chamados para isso. Então vai pedir o que quiser. Aleluia. E esse que quiser são coisas justas, verdadeiras, honestas, baseado no caráter de Cristo. E ele diz, o que ele diz? Aleluia. Que quiser e vos será feito. E vos será feito. Então por que? Agora eu faço uma pergunta para a igreja. Por que ainda há pessoas que escolhem viver diferente neste mundo? Porque infelizmente, nós seres humanos temos uma grande atração por essa terra. Somos envolvidas nela. As partículas dessa terra correm no nosso sangue. Se você pegar 100 gramas de terra lá do seu quintal, levar no laboratório para fazer uma análise e tirar um pouco do seu sangue e comparar, você vai ver que todos os componentes que tem naquela terra tem também no teu sangue. Porque nós somos feitos do pó dessa terra. Quem está entendendo, diga amém. Por isso o homem tem uma grande atração por esta terra. Por isso que quando nós falamos em obedecer a Deus, para muita gente parece difícil.
Porque as pessoas se envolveram demais com este mundo, com esta terra. E hoje há pessoas que têm dificuldade de abrir mão dela, de abrir mão de uma vida, ou de uma forma de vida, para viver de uma maneira diferente. Mas essa transformação, ela só vai acontecer quando nós obedecemos a palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor nos encontrar em nós, e nós nos encontrarmos em Cristo. Amém, Jesus? É um romper da aurora. É algo significante na vida do homem. Porque se você tem essa aliança com Deus, se Jesus Cristo faz parte da tua vida de uma maneira plena, nada vos será impossível. Nenhuma porta estará fechada diante de você. Por tudo aquilo que você orar, vai acontecer. Por tudo aquilo que você buscar em oração, colocando diante do Senhor de uma maneira justa, vai acontecer na tua vida. Então, por que hoje nós encontramos pessoas, muitas das vezes, que, eu amo Jesus, eu adoro Jesus, se Ele é o fonte da água viva, por que nós encontramos muitas pessoas ainda sedentas? Com sede. Se Ele é um Deus provedor, por que ainda encontramos pessoas com fome? Passando necessidade? É porque não permanecem em Cristo. Fora de Jesus é uma realidade. Com o Senhor Jesus é uma realidade totalmente diferente. Amém, Jesus? Agora, olha só. Tem uma passagem na Bíblia, no Velho Testamento, que fala de um homem chamado Sama, ou Samá. Ele fazia parte dos 33 valentes de Davi. Davi tinha um exército, centenas de homens, mas esses exércitos de centenas de homens não se comparava ao que o Senhor tinha entregado a Davi. 33 homens, os valentes de Davi. E Sama, ou Samá, fazia parte desse exército, linha de frente, homens corajosos, homens tementes a Deus, que se encontravam em Deus, e a palavra de Deus estava neles. Sabe aonde Davi encontrou esses homens? Davi não encontrou esses homens em qualquer lugar, não. Sabe onde Davi encontrou esses homens? Na caverna de Adulão. Aí você fala assim, pô pastor, mas o que esses homens estavam fazendo lá na caverna de Adulão? Eu explico. Caverna de Adulão era um refúgio para homens desgostosos da vida, endividados, abandonados, expulsos de casa, separados da família. Homens que iam para lá para morrer, ficavam à beira da sociedade. Eram homens que estavam sem esperança alguma no teu coração. Mas Davi um dia, fugindo da perseguição de Saul, ele foi se esconder aonde? Na caverna de Adulão. E ali na caverna de Adulão, Davi conseguiu formar um exército de 600 homens. E desses 600 homens, estavam ali os 33 valentes de Davi. A palavra do Senhor diz que Davi ensinou a guerra para eles. Ensinou eles a empunhar uma espada, um escudo. Fez deles um grande exército. E esses homens foram magníficos. E eu quero contar a experiência de Sama. Sama, ele tinha um pedacinho de terra, ou Samá, que foi deixado pelo seu pai. E um belo dia, Sama foi lá e plantou lentilha. Quanto custa hoje lentilha? Quem gosta de lentilha aqui? Levanta a mão. Gosta?
Gosta também? Não, louco, é mesmo? Maravilha. Quem não comeu lentilha aqui? Não comeu lentilha? Tem nem curiosidade, tem? De comer? Sei lá. Então, meu irmão, hoje você vai lá no supermercado lá, você compra lentilha, barata. Não sei quanto que está o quilo. Mas é uma coisa barata. Para muitas pessoas, insignificante. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então Sama plantou um campo de lentilha. Ele estava ali um dia, tranquilo. Havia outros moradores do lado da terra dele, que pertenciam ao povo de Israel. E um belo dia os filisteus vieram com um exército. Um exército, irmãos. Vieram e tomaram aquele lugar. A palavra do Senhor diz que o povo que estava ali, que morava do lado da terra de Sama, eles saíram correndo, desesperados, porque eles estavam desarmados, para não morrer, abandonar a cidade. Sabe quem ficou? Sama. Sama ou Samá ficou. E ele ficou e se colocou de pé, no meio do campo de lentilha que era dele. E o exército filisteu o cercou e falou assim: olha, você já perdeu, irmão, sai daí. Isso aqui não é seu, não. E ele falou assim: não, daqui eu não saio. Essa terra é minha. Então não importa se as pessoas não vão comprar a tua ideia. Não importa se as pessoas olham para você e falam assim: poxa, isso aqui não tem valor nenhum, por que você está lutando por ela? Mas eu quero te dizer, meu irmão, que quando você se encontra em Cristo, e a palavra do Senhor se encontra em você, aleluia, você luta por aquilo que tem valor ao nosso Deus. E diz a palavra que Sama desembainhou a espada e ele enfrentou um exército filisteu. A palavra do Senhor diz que esse homem matou 800 homens do exército inimigo, sozinho, porque ele se encontrava em Deus. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém pode condenar, ninguém pode derrubar, ninguém pode te atingir, ninguém pode, aleluia, te passar rasteira, ninguém pode colocar a mão num fio de cabelo seu, se você se encontra em Jesus Cristo. E Sama venceu aquela batalha, matou o exército filisteu. A palavra do Senhor diz que quando ele acabou de matar ali, naquela batalha, os filisteus, disseram que chegaram. E quando chegaram, ele já tinha vencido a guerra, sozinho, porque o Espírito de Deus entrou na vida dele. A palavra do Senhor diz que tiveram que forçar para abrir a mão dele, tiveram que cortar a pele da mão para tirar a espada da mão, porque a espada fundiu na mão dele. De tanto que aquele homem lutou, mas ele lutou no nome do Senhor dos Exércitos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quem está em Cristo não desiste. Quem está em Cristo luta. Quem está em Cristo batalha. Quem está em Cristo não volta atrás. Quem está em Cristo não entrega de mão beijada. Quem está em Cristo vai para o joelho no chão, vai para a cara no pó, passa a madrugada em claro, mas não desiste, porque sabe que Deus vai responder, que Deus vai agir, que Deus vai derramar, que Deus vai abrir a porta. Sabe que Deus, você tem um compromisso com Deus e Deus tem um compromisso com você. Então estar em Cristo é isso. E a palavra do Senhor tem que estar onde? Em você. Sama, quando desafiou o exército filisteu, ele se lembrou da palavra. De onde me virá o socorro? Davi não orou sobre isso? Ah, meu Deus, da onde me virá o socorro? Elevo os meus olhos para os montes. Não, Davi falou assim: não, dos montes não vem meu socorro.
dos montes estão os deuses dos povos pagãos. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem dos Deus que fez os céus e a terra. Amém, Jesus? Davi estava em Deus. Sama se lembrou disso. Estava em Deus. Ele não perdeu a batalha. Ah, pastor, mas era humanamente impossível. Sim, mas não era impossível para Deus. Quem está entendendo, diga amém. O que é impossível para você, não é impossível para Deus. Então, mais um porquê para você permanecer em Cristo. E deixar a palavra de Deus permanecer em você. Quando nós fazemos isso, irmãos, não há limites, não há barreira, não há distância que possa impedir você de alcançar aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Amém, Jesus? Quem está entendendo, diga amém. Então é esta palavra que eu quero deixar para você. Vamos mudar a nossa vida. Vamos impactar essa geração. Vamos causar, aleluia, lá para aquelas pessoas lá fora, curiosidade. Que eles vão olhar para a nossa vida e falar, não é possível. Não é possível. E quando chegarem nós, sim, é possível sim. Porque eu permaneço em Cristo. E a palavra dele permanece em mim. Amém, Jesus? Quem está entendendo, diga amém. Se coloque de pé nessa noite. Põe a mão no seu coração.